Mas afinal, e a aposentadoria especial da enfermagem? Como calcular? Essa é uma dúvida muito comum entre os profissionais dessa área. Isso porque, a partir da reforma da Previdência, houve algumas mudanças expressivas no cálculo da aposentadoria especial. Logo, se você já está próximo a se aposentar como enfermeiro, é muito importante entender a equação. Dessa maneira, será possível ter uma previsão de qual será o valor da aposentadoria de um técnico em enfermagem. Sendo assim, hoje você vai conferir mais sobre a aposentadoria especial da enfermagem e como a calcular, bem como outras informações relevantes. Vem com a gente! Começamos perguntando: o que é a aposentadoria especial? E por que os técnicos em enfermagem têm direito a ela? Vamos iniciar entendendo sobre o que se trata a aposentadoria especial, que é um direito dado a todos os profissionais que exercem as suas atividades laborais e que estejam expostos a agentes nocivos à saúde. Afinal, eles estão todos os dias colocando a integridade física em risco, logo, é natural que possuam uma aposentadoria diferenciada dos demais profissionais. Dentre esses profissionais estão o pessoal da área da enfermagem. Aqui mencionamos tanto os enfermeiros quanto aos técnicos. Isto porque eles estão constantemente expostos a agentes biológicos. Dessa maneira, para conseguirem exercer a profissão, acabam por se expor a vírus, bactérias e fungos que são altamente prejudiciais à saúde. Além disso, há profissionais da enfermagem que ainda se expõem à radiação. Assim, precisam mesmo contar com a aposentadoria especial. Como já citado anteriormente, a reforma da Previdência que foi aprovada em 13 de novembro de 2019, mudou a maneira como o cálculo da aposentadoria é realizado. É muito importante você compreender como funcionava o cálculo antes e depois da reforma, uma vez que as mudanças impactaram diretamente no valor do benefício do profissional de enfermagem. Então vamos lá. Antes da reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria especial do enfermeiro era feito da seguinte maneira. Primeiro, eram consideradas as maiores contribuições do profissional, ou seja, era feita uma média dos 80% maiores salários. O profissional recebia como aposentadoria o valor de 100% dessa média. Não havia nenhum cálculo redutor na aposentadoria. Assim, o valor recebido pela enfermagem era integral. Portanto, uma aposentadoria bastante atrativa e vantajosa. Além disso, antes da reforma da Previdência, era necessário que o segurado cumprisse apenas o tempo de contribuição de 25 anos na atividade especial. Sendo assim, a idade não importava na aposentadoria especial da enfermagem antes da reforma. Portanto, era simples. Bastava cumprir 25 anos de contribuição. O cálculo era feito a partir da média das 80% maiores contribuições, e o profissional recebia 100% dessa média. No entanto, esse cálculo só é válido para aqueles profissionais que atingiram 25 anos de contribuição até 12 de novembro de 2019, data em que a reforma da Previdência começou a vigorar. Dito isso, se você completou o tempo mínimo da contribuição antes da reforma da Previdência, você pode ter o direito de se aposentar com valor de 100% do seu salário, sem exigência da idade mínima. Por isso, é muito importante você conversar com seu advogado de confiança para elaborar os devidos cálculos e se aproveitar das oportunidades de fugir das novas regras. Agora vamos ver como ficaram as mudanças. Após a reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria especial para a enfermagem sofreu uma mudança significativa. Dessa maneira, o cálculo é realizado da seguinte maneira: é realizada uma média de todos os salários de contribuição. A partir desse valor, você receberá 60% mais 2% ao ano da atividade especial, acima de 15 anos de atividade especial, para mulheres e 20 anos de atividade, para os homens. As mudanças são praticamente duas, na base de cálculo e na porcentagem do benefício. Anteriormente, eram considerados os maiores salários do profissional. Hoje são considerados todos os salários, incluindo os mais baixos. Isso faz com que a média salarial caia. Depois de feita a média, antigamente o profissional recebia 100% desta média. Porém, atualmente o cálculo é 60% mais uma porcentagem que varia conforme a quantidade de trabalho do profissional. É definitivamente um cálculo muito ruim, visto que leva em consideração absolutamente todas as contribuições para que a média seja realizada. Sem contar que ainda há um percentual aplicado sobre ela, a depender do tempo de atividade que o profissional possui. Inclusive, depois da reforma da Previdência, há outro fator que passou a ser considerado também para a aposentadoria, que é a idade mínima de 60 anos.
Portanto, agora funciona da seguinte maneira: idade mínima de 60 anos para se aposentar, tempo de contribuição mínimo de 25 anos. E o cálculo é feito levando em consideração o fator previdenciário. Apesar de existir a regra antes da reforma e a regra depois da reforma, há um público que fica de fora dela, e talvez você se encaixe nele. Aqui estamos falando dos segurados que trabalhavam como enfermeiros antes de 13 de novembro de 2019, mas que até essa data ainda não tinham 25 anos de contribuição para se aposentar. Então, para eles, é utilizado a chamada regra de transição, e ela é calculada levando em consideração o tempo de contribuição mais a idade, onde se deve alcançar a pontuação mínima de 86 pontos. Contudo, não se esqueça, aqui o tempo de contribuição mínima deve ser respeitado, de 25 anos na atividade especial. Sendo assim, suponhamos que você se enquadra na regra de transição, e tem 25 anos de contribuição especial, por exemplo. A sua idade mínima deve ser 61 anos. Afinal de contas, 25 anos de contribuição mais 61 anos de idade, igual a 86 pontos. Se ficou confuso, não se preocupe, entre em contato para tirar suas dúvidas. Você viu aqui como funciona o cálculo da aposentadoria da enfermagem, e como ficaram as mudanças nesta equação. Pois bem, queremos deixar aqui com você uma dica bônus que pode lhe ajudar muito na hora de se aposentar e fugir dos efeitos negativos da reforma. Trata-se de nosso curso gratuito de como receber a melhor aposentadoria. Aqui você vai receber dicas valiosas de como não ser prejudicado na hora de se aposentar, e ainda ter conhecimento de técnicas que possibilita você a receber o melhor benefício possível. Para ter acesso ao curso, basta você clicar no link abaixo nas descrições ou no primeiro comentário, se cadastrar e receber no e-mail o seu acesso. Está esperando o quê? Faça logo a sua inscrição e aprenda a receber a melhor aposentadoria possível.